Querido amigo, querida amiga, quero neste momento fazer um estudo com você breve e o tema do nosso estudo é a origem do mal. Nós vamos junto estudar, descobrir a origem do mal, das calamidades que vemos hoje em dia. Vemos em Apocalipse capítulo 5, verso 11, o seguinte: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Neste texto, João está tendo a visão da sala do trono e ele está vendo muitos anjos, milhões e milhares de anjos. Então, João, na sua visão do trono de Deus, ele vê diante do trono de Deus milhares e milhares de anjos. Esses anjos foram criados por Deus, de acordo com Colossenses 1,16, vemos que eles foram criados por Cristo e eles foram criados e diante de Deus estão para adorarem. No Salmo 103, verso 20, aprendemos algo muito importante acerca desses anjos. E diz o seguinte: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então, neste texto, nós vemos que aqueles milhares e milhares de anjos que Deus criou, eles estão sujeitos à lei do governo de Deus. Eles executam as ordens de Deus e obedecem a sua palavra. Então, os anjos no céu, que foram criados por Deus, eles obedecem à lei de Deus, obedecem à palavra de Deus e às ordens do governo de Deus. Eles estão submissos, como criaturas de Deus, ao governo de Deus. Acabamos de ler que os anjos estão em submissão ao governo de Deus. Porém, aqui em Ezequiel, capítulo 28, nós vemos a lamentação contra o rei de Tiro. E uma aplicação secundária aqui está com Lúcifer, que era um anjo de luz, que era um dentre esses anjos que adorava a Deus, que estava sob o governo de Deus, sob a lei do governo de Deus. Nós lemos o seguinte, no verso 14 do capítulo 28. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Nós lemos que Lúcifer era um querubim da guarda ungido. O que significa ser querubim da guarda ungido? Vemos, de acordo com o santuário de Deus, que Deus, no lugar santíssimo, pediu para construir uma arca. Sobre esta arca estavam 2 querubins, e no meio desses 2 querubins, a Shekinah, a glória de Deus, se manifestava. Vemos que este santuário terrestre era símbolo e cópia do verdadeiro que se acha no céu. E no céu, de acordo com Apocalipse 11, verso 19, nós vemos que há uma arca no santuário celestial. Essa arca é símbolo do trono de Deus. Salmos 80, verso 1, nos revela que Deus está entronizado acima dos querubins. E esse santuário terrestre era uma cópia do celestial. E Lúcifer, ele era um querubim da guarda ungido. E como querubim estava em cima da arca de Deus, ali ministrando no trono de Deus, Lúcifer, ele estava no trono de Deus, diante do trono de Deus. Ele estava ali bem próximo do seu Criador. A arca é símbolo do trono de Deus e Lúcifer estava diante do seu Criador ali, próximo dessa arca. Permanecias no Monte Santo de Deus, a Bíblia nos diz. O Monte Santo de Deus é uma referência ao santuário de Deus. Lúcifer, além de estar diante do trono de Deus como um querubim ungido, ele estava também dentro do santuário celestial. E a Bíblia diz: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Lúcifer, então, foi criado perfeito. Ele estava em harmonia com a lei perfeita de Deus, a lei do amor. Ele estava em plena harmonia com a lei de Deus desde o dia em que foi criado. Ele era um ser perfeito, porque Deus só cria seres perfeitos. Porém, um dia, diz a Bíblia, que se achou iniquidade em ti.
Veja, um certo dia achou-se iniquidade em Lúcifer. Iniquidade tem a ver com pecado, transgressão. E a Bíblia diz, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. A Bíblia é clara em nos dizer, em 1 João, que o pecado é transgressão da lei. Vemos também que Paulo fala em Romanos 7, verso 8, que sem a lei o pecado está morto. Para que haja pecado, deve haver uma lei, uma norma para transgredir. E assim, Lúcifer transgrediu a lei do amor do céu. Ele pecou, ele transgrediu, ele era um iníquo. E assim ele transgrediu a lei do céu, a lei do amor, que regia os seres do céu. Diz o verso 17 como é que ocorreu tudo isso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então o texto diz que o coração dele se orgulhou, ele não se contentou com a sua formosura, ele não se contentou com o seu cargo, mas ele desejou algo a mais. Ele se elevou o coração e também corrompeu a sua sabedoria por causa do resplendor. Ele estava abaixo somente de Cristo, estava abaixo somente de Deus. Ele era o ser que, o líder de todos os outros anjos. Porém vemos que devido à sua glória, devido ao seu resplendor, ele se elevou. Vamos descobrir um pouco mais como é que foi essa elevação, esse orgulho de Lúcifer. Aqui em Isaías capítulo 14, falando a respeito do rei de Babilônia, também nos diz o seguinte acerca de Lúcifer. Tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia no coração dele, Lúcifer, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Nesse texto, nós vemos que Lúcifer elevou seu coração, dizendo no seu próprio coração que ele queria ser semelhante a Deus, subir acima do céu, acima das estrelas de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 20, estrelas representam anjos. Então ele queria subir acima de todos os anjos e exaltar o seu trono. Nós vimos que os anjos estão sujeitos à lei do governo de Deus. Só que aqui Lúcifer, ele está querendo subir acima dos anjos de Deus e exaltar o seu trono. O trono tem a ver com governo. Então Lúcifer, aqui ele estava se rebelando contra a lei do governo de Deus, a lei do amor. Vemos que para existir pecado tem que ter uma norma para ser quebrada. E Lúcifer estava quebrando a norma, a lei do governo de Deus, querendo exaltar-se acima de Deus e sentar-se no trono no lugar de Deus, no monte da congregação, se assentar para ser semelhante ao Altíssimo. E ser semelhante ao Altíssimo aqui é governar como o Altíssimo, reinar como o Altíssimo e receber adoração como o Altíssimo. E aqui nós vemos o contrário da lei, do amor do céu. Vemos que no céu tem uma lei que rege as criaturas de Deus, que é o amor. 1 Coríntios vai nos dizer que o amor, ele não busca os próprios interesses. O amor, ele não se ensoberbece, o amor não tem prazer na injustiça. E aqui nós vemos totalmente ao contrário de Lúcifer. Vemos que ele quis subir ao céu, quis exaltar o seu trono, quis assentar nas extremidades do norte, quis subir e ser semelhante ao Altíssimo. Então, Lúcifer, ele estava aqui quebrando a lei do amor, porque a Bíblia diz que o amor não busca os próprios interesses. A lei que rege o céu é a lei do amor abnegado, altruísta, a lei do amor para com Deus e para com o semelhante. E Lúcifer estava quebrando esses princípios quando buscou somente os seus próprios interesses. Vemos somente aqui na primeira pessoa ele querendo subir, ele querendo se exaltar, ele querendo ser semelhante ao Altíssimo, pensando somente em si. E vemos que de fato o mal e o pecado surgiu no coração de um ser chamado Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele se orgulhou e também com seu egoísmo pensou somente em si. E de fato, o mal e o pecado surgiu no coração de um ser que buscou seus próprios interesses, querendo governar
porque não estava contente com a lei do governo de Deus. Assentar-se ele queria no trono de Deus e assim ser adorado como Deus. Lúcifer, ele não foi sozinho com essa rebelião. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 12, verso 4, falando a respeito do dragão, que também representa Satanás, diz o seguinte: a sua cauda, ou seja, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. Cauda, de acordo com Isaías 9,15, representa a pregação da mentira. E estrelas, como a gente viu em Apocalipse 1,20, representa anjos. Então, com as suas mentiras, Lúcifer arrastou a terça parte dos anjos do céu. Vimos em Apocalipse 5, verso 11, que existem milhares e milhares de anjos. E esses anjos foram lançados para a terra junto com Lúcifer. Então, com suas mentiras, Lúcifer, por ser o pai da mentira, ele levou, com o seu engano, 1/3 dos anjos. Para cada 3 anjos, Lúcifer levou 1. E existem milhares e milhares de anjos, portanto, muitos anjos caíram juntamente com Lúcifer. E com suas mentiras, ele arrastou 1/3 dos anjos. E a Bíblia é clara em nos dizer que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vemos nesse texto que houve uma guerra no céu após a rebelião de Lúcifer, e assim, Lúcifer, que era um anjo de luz, agora passou a se chamar Diabo, que é o enganador e tentador, e Satanás, que é o adversário, o sedutor de todo mundo. Ele não mais teve lugar no céu, porque ele era nota de discordante lá no céu. A harmonia do céu com Lúcifer lá estava em jogo, porque ele estava colocando em perdição muitos dos anjos, e assim ele foi atirado para a terra. Em Apocalipse 12, verso 12, diz a respeito desse ser: por isso festejai os céus, ou seja, os céus deveriam estar em festa, porque ele fora expulso, e vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aqui a gente vê que os céus deveriam se alegrar, porque Lúcifer, o grande enganador, Lúcifer, aquele que enganou a terça parte dos anjos, aquele que teve a origem do mal no seu coração, que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. Não podemos explicar como isso aconteceu no coração de Lúcifer, estando no ambiente perfeito, e sendo perfeito, se corromper desta maneira. Mas nós vimos que ele se corrompeu. E a Bíblia diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, ou seja, de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o inimigo, ele está aqui na terra, cheio de grande ira. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e assim ele quer desfigurar os filhos de Deus. Ele quer destruir. Vemos muitas tragédias hoje em dia. Vemos muitas maldades hoje em dia. Vemos muitas coisas sobrenaturais que muitas vezes não sabemos explicar. Tudo isso é o diabo que desceu até nós, cheio de grande cólera. E vemos que quando ele desceu à terra, ele também fez com que o ser humano pecasse. E ele passou o seu desejo do ser humano de ser igual a Deus ao ser humano, e assim também o pecado entrou no mundo e vemos muitas calamidades. Mas existe uma promessa. Deus prometeu que ele será destruído na volta de Cristo Jesus. O próximo estudo que iremos realizar será sobre a volta de Cristo Jesus, onde esse arqui-inimigo será destruído e nós estaremos livres de sua presença. Se nós estivermos ao lado de Cristo, seremos salvos tanto do pecado quanto deste arqui-inimigo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.